Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Sou o João Dias e estão agora a ouvir o podcast Caravela Cósmica, o podcast que te leva a conhecer as histórias de pessoas que estudam o universo. Hoje temos connosco o José Afonso, que é investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também é professor. Licenciou-se em Física pela Faculdade de Ciências em 1996 e obteve o seu doutoramento pelo Imperial College de Londres em 2002. Atualmente, os seus interesses de investigação focam-se nos estudos observacionais de galáxias, na sua formação e evolução e também na ligação com os buracos negros. Bem-vindo, Afonso. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. Bem-vindo à nossa caravela. Espero que tenha trazido agasalho. Vamos entrar agora na aventura para explorar as galáxias. E então, antes de passarmos para o tópico das galáxias e explicar o que é uma galáxia, queria perguntar primeiro como é que surgiu o seu interesse tanto na astrofísica, como é que foi para esta área? Eu sempre tive bastante interesse por assuntos de ciência. Mas eu lembro que quando era pequeno houve de facto um momento marcante que foi quando me ofereceram um livro sobre a natureza e o último capítulo desse livro era sobre observar o céu. E tinha um mapa do céu e eu comecei a observar o céu e as estrelas e a tentar perceber, então, mas eu consigo ver aquela estrela que é não sei quantas, tinha um nome, não é? A outra, esta é mais azul, esta é mais vermelha, depois a perceber as distâncias a que elas se encontram de nós. E aquilo despertou em mim um interesse muito grande e uma vontade de conhecer. A partir daí comprei uns binóculos, comecei a fazer algumas observações das estrelas chamadas variáveis, tentar perceber como é que elas variam o seu brilho comparando com outras que estão ao lado e tentar fazer alguns registros que depois eram enviados para uma coordenação de observação de estrelas variáveis. E foi aí que, de súbito, cresceu um interesse muito grande pela astronomia. Na escola, obviamente temos muitas decisões a fazer, não é? Que vias seguir nos estudos. E eu lembro-me de, a certa altura, na passagem do 9º para o 10º, ter pensado, bem, mas eu tenho que escolher física, porque a física continua a ser muito próxima da astronomia. Na altura não fazia, obviamente, ideia de quão próximas ou separadas é que eram, mas achava que fazia todo o sentido continuar com algo que era a física. E tive também um evento marcante que foram as Olimpíadas da Física. E a minha equipa ganhou na parte da escola e, portanto, fomos para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa fazer a fase distrital. E isso também foi algo que me ficou muito marcado. Portanto, ver pela primeira vez uma faculdade, uma coisa grande. E eu acho que na altura não tinha ainda a noção de que podia casar as duas coisas, portanto a Faculdade de Ciências e a Astronomia. Lembro-me quando cheguei ao 12º ano para estudar Astronomia, de alguma forma alguém me convenceu que teria que ser para fora, que teria que ir para o estrangeiro. E, portanto andava a tentar perceber se na Europa, nos Estados Unidos, fui até a Embaixada dos Estados Unidos, perceber que universidades, onde é que se poderia estudar Astronomia. Mas na altura, no 12º, uma colega minha, cujo pai era professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, disse-me, olha, mas nós temos de facto pessoas que estão agora a regressar dos Estados Unidos, doutoradas, que vêm fazer investigação, se calhar devias falar com eles, porque eles vão estar cá em Portugal. E portanto aí percebi que, neste caso em particular, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, eu poderia continuar os estudos numa via ligada à astronomia. E portanto eu sabia que queria estudar o universo, ainda não sabia se queria estudar coisas mais próximas e mais afastadas, o que é que isto significava, se era observar, se era escrever equações e tentar perceber o que é que as equações significam. Mas portanto aí, quer dizer, já mapeei aqui o meu caminho desde as primeiras fases, não é? Até enverdar já pela via muito académica numa universidade. E então entrou na licenciatura? Na licenciatura em Física. Em Física? Exato. E quando entrou ainda não se sabia qual é que era a área que queria, portanto, em que queria seguir? Sim, queria Astronomia,
Já tinha falado, entretanto, com as pessoas que tinham chegado, com os investigadores que tinham chegado, recém-formados dos Estados Unidos, neste caso, que iam fazer astronomia, que estavam a fazer astronomia em Portugal, em Lisboa. Sabia que queria fazer astronomia, não sabia qual o tópico que queria fazer. E então fez algum projeto com esses investigadores que ajudaram a fazer essa escolha? Sim, portanto, no curso mantive o contacto com um dos professores da Faculdade de Ciências, o professor João Lino. A certa altura, no terceiro ou no quarto ano, envolvi-me num projeto dele de estudo de estrelas jovens, estrelas em nascimento, e como parte desse projeto acabámos por ir também fazer uma sessão de observação no Chile. E obviamente foi uma experiência transformadora, não é? Se até aí, eu lembro que durante o curso, a minha sensação era que teria de conhecer os fundamentos teóricos do universo. O curso é também muito teórico e, portanto, eu queria basicamente trabalhar com as equações, não é? Como forma de conhecer o universo. E só quando de facto tive esta experiência mais mãos na massa com a astronomia é que eu me deparei com um mundo espetacular, que envolve também as observações com estes telescópios que são de ponta, do ponto de vista tecnológico, e perceber que a parte observacional da astronomia, para mim, dizia-me imenso. Portanto, não é só uma questão de estarmos a observar o universo, é sabermos o que é que queremos observar do universo, os telescópios que temos acessíveis são adequados ou não, como é que os podemos usar da melhor forma para responder às perguntas que possamos ter sobre estrelas, galáxias, quer que seja, e depois tentar perceber se as observações se encaixam naquilo que os modelos ou que a teoria prevê. E muitas vezes as observações apontam para direções diferentes da teoria, não é? E portanto todo esse mundo, todo esse construir uma ideia daquilo que queremos explorar e como podemos explorar com estas ferramentas que são os telescópios, para mim fez assim fez todo o sentido. E portanto fez clique. E a partir do quarto ano, e particularmente a partir do mestrado, quando eu fiz depois, a seguir à licenciatura, fiz o mestrado em Astronomia e Astrofísica na Faculdade de Ciências, e aí já foquei muito mais a minha atenção. Estava a trabalhar no mestrado, trabalhei na formação de estrelas jovens, mas nesta altura eu já sabia que para o doutoramento eu queria coisas mais distantes ainda. Portanto, queria galáxias, queria investigar coisas que estivessem muito mais distantes. E portanto, depois, durante esse tempo de mestrado, estive já também a tentar perceber o que é que quereria seguir no doutoramento. E na altura, o doutoramento, muito naturalmente, se faria fora do país. E porquê? Porque a comunidade em astronomia em Portugal ainda não era muito grande e, portanto, era desejável que as pessoas que estavam a formar nessa altura, portanto, estamos a falar dos finais da década de 90, fossem até para fora fazer o doutoramento para que depois pudessem trazer essas competências para o país e ajudar a crescer a comunidade em astronomia no país, que era uma comunidade também bastante jovem. E foi esse o caso do professor que esteve no Imperial College em Londres. Em Londres, exatamente. Portanto, obtive um contacto de alguém que trabalhava lá, trabalhava em galáxias, em formação e evolução de galáxias. A equipa no Imperial College era muito ligada às questões da existência de poeira em galáxias. Estavam muito envolvidos nas observações feitas com o satélite de astronomia, que era o Herschel. E havia uma ênfase muito grande. O Herschel é um satélite de infravermelhos e, portanto, é muito sensível à emissão de objetos, por exemplo, que sejam muito ricos em poeira. A poeira, a uma temperatura que nós acharíamos fria, mas que para o universo é já uma temperatura quente, emite muita radiação em infravermelhos, e então com um telescópio de infravermelhos somos sensíveis a essa radiação. E na altura toda a equipa do Imperial College estava muito envolvida com a exploração dos dados do satélite, primeiro ISO, o satélite de infravermelhos, e depois então, mais tarde, o Herschel. O ISO até foi aquele que estava mais
popular na altura em que eu fui para o Imperial. E portanto era essa a temática que eu iria estudar. Fui lá visitar a equipa, o que é que eles faziam, em que é que eu poderia estar envolvido. Na altura foram-me dados vários projetos. Um dos projetos tinha exatamente a ver com a parte da compreensão mais teórica da emissão de radiação pela poeira em galáxias. Mas um outro projeto, fugia um bocadinho a isto, tinha a ver com a natureza de galáxias reveladas em radiofrequências, que não utilizava estes satélites de infravermelho, não diretamente, ou pelo menos nas fases iniciais, usava sim observações em radiofrequências que estavam a ser realizadas nessa altura com um radiotelescópio na Austrália. E, portanto, havia a oportunidade de eu ir para a Austrália durante uns tempos, ajudar a fazer essas observações e a processar os dados. E foi isso que aconteceu. E, portanto, eu cheguei ao Imperial, ao fim de algum tempo, fui para a Austrália ajudar a reduzir os dados de um levantamento chamado levantamento Phoenix, que estava a ser feito com o telescópio, o Australia Telescope Compact Array, que é um conjunto de 6 radiotelescópios que estão a funcionar em conjunto e que estavam a fazer observações muito profundas de uma parte do céu para tentar perceber que galáxias é que são identificadas em radiofrequências. E, portanto, essa foi uma parte substancial depois do que viria a ser a minha tese de doutoramento, que teve a ver com as propriedades de galáxias ricas em formação estelar, tal como mostradas em radiofrequências. Queria voltar um bocadinho atrás para explicarmos primeiro, para as pessoas que nos estão a ver, portanto, o que é uma galáxia? O que é que nós precisamos? Imaginemos que temos uma pessoa lá em casa que queria construir uma galáxia. Quais é que são os ingredientes que são necessários para fazer este objeto? Estrelas, muitas estrelas, milhões de estrelas, gás, poeira, eventualmente na parte central um buraco negro gigantesco. Ou seja, nós podemos ter o modelo da nossa Via Láctea, que podemos observar no céu se nos afastarmos das luzes da cidade, não é? Olhamos para cima e vemos uma faixa muito luminosa que é feita por milhões e milhões de estrelas. Isso é de facto o disco da nossa galáxia, que nós estamos a ver de dentro. E portanto estamos a ver todos aqueles milhões de estrelas que estão espalhados neste disco. Este disco é muito rico também em gás, de onde se formam novas estrelas. As próprias estrelas que chegam ao fim da sua vida, as mais massivas, explodem nas chamadas supernovas e devolvem gás a este meio. E depois, na parte central da galáxia, portanto, podemos imaginar um prato, e esse prato na parte central é assim um bocadinho mais largo, mais gordinho, estão as estrelas mais antigas da nossa galáxia. E se calhar não, no nosso caso é mesmo confirmado, no centro da nossa galáxia e no centro de muitas outras galáxias está um buraco negro gigantesco. Estamos a falar num buraco negro, no caso da nossa galáxia, que tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Mas noutras galáxias, este buraco negro central pode ter 1.000 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Portanto, pode haver coisas ainda mais gigantescas. E este buraco negro pode estar a atravessar uma fase chamada ativa, ou seja, pode haver uma queda de material para ele, ou uma fase mais serena, que digamos é o caso da nossa galáxia, está numa fase mais serena e, portanto, esse buraco negro central não influencia tanto aquilo que está à sua volta. E então, por falar em buracos negros, tal como o nome diz, portanto, são escuros. Portanto, como é que nós conseguimos saber, no caso da nossa galáxia, podemos começar por aí, que está lá um objeto deste tipo? Os buracos negros, de facto, não são vistos. Apesar de hoje, e desde 2019, já temos uma imagem da vizinhança de um buraco negro, uma imagem de um buraco negro, mas na realidade o buraco negro não se vê-se a vizinhança. Mas são essencialmente sentidos por causa da atração gravitacional que provocam em corpos que estão à sua volta. Okay? Nós temos esta imagem dos buracos negros como sendo umas coisas destruidoras do universo, não é? Engolem tudo o que se aproxima. Bem, não é bem assim. Os buracos negros atraem, tal como uma estrela ou uma massa atrai coisas que estão à sua volta. E, portanto, tudo depende da massa que ali está. No caso dos buracos negros,
tem uma massa que pode de facto ser extremamente grande. Essa massa produz uma atração gravitacional que impede a luz de sair. Essa é a definição de buraco negro. Tem uma massa tão grande que mesmo a luz que possa estar na sua superfície é impedida de sair. Mesmo a velocidade da luz não é superior à chamada velocidade de escape desse corpo. E, portanto, o corpo fica escuro, fica bloqueado do resto do universo no que diz respeito à emissão de luz. No entanto, se nós vermos objetos à sua volta, nós vemos que eles estão a ser atraídos, ou, em alguns casos, não estão a ser atraídos, estão simplesmente presos a esse buraco negro e, portanto, rodam à sua volta, tal como os planetas rodam à volta do Sol. Ok? E então, é aí que entram a radioastronomia para detectar essa atividade, digamos assim, do buraco negro. Estes buracos negros gigantescos que existem no centro das galáxias passam, como eu disse há pouco, algumas fases mais ativas. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, uma galáxia colide com outra galáxia, isto é um evento que até é relativamente frequente. Ao colidir com outra galáxia, há muito gás que fica mais próximo do buraco negro central de uma das galáxias. Esse gás agora está em condições de ser atraído para esse buraco negro, eventualmente ser até engolido por esse buraco negro, mas reparem, só nesta fase de colisão é que pode haver uma perturbação muito grande que faz com que este gás, que até poderia estar muito distante, de súbito seja empurrado para esse buraco negro central e, portanto, seja engolido. Estou apenas a dizer que o resto da galáxia não é necessariamente engolida pelo buraco negro central, okay? Há uma situação de equilíbrio. Mas quando estes buracos negros passam esta fase mais ativa, em que estão a engolir material, muito deste material fica preso na sua vizinhança. Uma parte dele é até ejetado a velocidades muito grandes para fora da galáxia onde está o buraco negro. É uma parte deste sistema dinâmico em que uma parte do material é engolida, mas para isso acontecer, uma parte desse material é ejetado para longe com uma velocidade muito grande. E esse material que é ejetado, devido ao campo magnético provocado pelo ambiente à volta do buraco negro, vai também emitir muita radiação em radiofrequências. E então é possível, com radiotelescópios, vermos ou sermos muito sensíveis à detecção destas galáxias mais ativas. E até há algumas onde vemos estes jatos gigantescos, muito maiores que a própria galáxia. Estamos a falar de que tamanho desses jatos? Comparando, por exemplo, com a nossa galáxia? Podemos estar a falar de 10 vezes o tamanho da galáxia. Okay? Portanto, são jatos, de facto, que formam estruturas gigantescas e muito maiores que a própria galáxia onde eles têm origem. E, portanto, como se pode imaginar, esses jatos vão também ter uma influência naquilo que está à volta dessas galáxias. E pensa-se mesmo que podem ter uma influência nas galáxias vizinhas dessa galáxia. E esse entra um bocadinho na próxima pergunta que eu queria fazer, que é uma das coisas em que se foca é o estudo das galáxias mais jovens. Sim. Portanto, o que é que nós sabemos sobre as primeiras galáxias e que peça do puzzle é que quer responder, portanto, que parte da história das galáxias é que quer explorar, é que o motiva, portanto, a estudar a astronomia. Certo. Ora, esta sensibilidade dos radiotelescópios a estas galáxias com buracos negros pode ser levada ao limite, no sentido em que, se estas galáxias ativas, que são muito presentes no rádio, existirem a distâncias extraordinariamente grandes, elas podem ainda assim ser detectadas com os radiotelescópios que nós temos já hoje. Isto é, esta atividade que está associada a este buraco negro central numa galáxia é tão grande que, mesmo que esta galáxia esteja naquilo que nós vamos chamar o início do universo, não é? Porque a luz demora tanto tempo a chegar até nós que pode de facto viajar durante 13 mil milhões de anos. E, portanto, quando recebemos essa luz, essa radiação, ela foi emitida muito próximo da origem do universo, que tem pouco menos de 14 mil milhões de anos, ok? Mas, portanto, os radiotelescópios são suficientemente sensíveis para detectarem essa radiação. Então, aquilo que se tem tentado observar é
quando é que aparecem essas primeiras galáxias com buracos negros gigantescos? Usando os radiotelescópios. Nós hoje em dia já conseguimos detectar estes objetos nos primeiros 800 milhões de anos após o Big Bang. Isto é, um objeto que é formado 800 milhões de anos após o Big Bang, brilha e essa radiação vai viajar durante 13 mil milhões de anos até hoje nós estarmos aqui com um telescópio e captarmos essa radiação. E, portanto, estamos a captar radiação que, de facto, viajou imenso tempo no universo e estamos a ver, nessa fotografia, como era o universo quando tinha apenas 800 milhões de anos. Hoje tem 13,8 mil milhões de anos. Okay? Ora bem, nós sabemos que esses objetos existem, esses AGNs, essas galáxias ativas, existem já 800 milhões de anos após o Big Bang, e conseguimos ver que os buracos negros que estão por trás dessa emissão de radiação já têm uma massa descomunal. Temos, por exemplo, 1000 milhões de vezes a massa do Sol, já formada, já dentro de um desses buracos negros, pouco tempo depois do Big Bang. Ora bem, isto é algo que é difícil de conceber. Nós pensávamos até há pouco tempo que após o Big Bang temos gás, o gás lentamente vai formando estrelas, por colapso gravitacional, essas primeiras estrelas vão começar a brilhar e vão influenciar o gás que está à sua volta. Influenciar como? Aquecendo. Okay? Em termos físicos dizemos ionizando esse gás. Mas na realidade é aquecendo esse gás. E nós sabemos que nos primeiros 500 milhões de anos, 800 milhões de anos após o Big Bang, houve uma produção de luz muito grande devido a estas primeiras estrelas, ou se calhar devido também à queda de material para esses buracos negros que sabemos existir nessa altura já, e essa luz vai aquecer todo o universo. E nós hoje, quando estamos a olhar para fora das nossas galáxias e a ver o espaço, o gás que existe entre as galáxias, vemos esse gás já aquecido por causa do que se passou nessa primeira fase do universo. Estamos a falar da chamada época da reionização do universo. Okay? Ora, esta existência de buracos negros gigantescos nestas primeiras fases do universo deve de algum modo estar associada ao próprio nascimento das galáxias, das primeiras galáxias. E hoje em dia é ainda discutido o que é que aparece primeiro. São as estrelas que se formam primeiro nestas primeiras fases do universo? Ou será que de alguma forma existem já estes buracos negros que depois vão crescendo, a matéria vai caindo para esses buracos negros, vai aumentando de tamanho, vai-se também acumulando à sua volta e vai formando aí uma nova galáxia, que tem depois ela própria a formação de novas estrelas. Portanto, a questão é o que é que se forma primeiro, se são os buracos negros supermassivos, penso que é assim que se chamam, Sim. Ou se são as galáxias onde eles estão. Exatamente. Portanto, nós se pensarmos numa galáxia que está a formar-se, será que essa galáxia se forma sem um buraco negro no seu centro? E, portanto, formam-se estrelas, as estrelas morrem, algumas dessas estrelas ao morrerem deixam para trás um buraco negro estelar, portanto, de pequena massa, digamos, mas de alguma forma esses buracos negros se calhar podem colidir uns com os outros e formar uma coisa maior. Ou então temos, se calhar, como elemento primordial, um buraco negro, de alguma forma resta do Big Bang, não sabemos, e à volta desse buraco negro vai-se acumulando gás e esse gás vai formando novas estrelas, ou as primeiras estrelas, que depois vamos então ver numa galáxia já formada. Hoje o grande desafio é tentar perceber o que é que se passou nas primeiras fases do universo. Ou seja, pensamos que o universo começou com um Big Bang, não sabemos na realidade o que é o Big Bang, mas começou de alguma forma e no início não haveriam fontes de luz. E portanto estrelas seriam formadas depois, buracos negros com matéria a cair para eles também não deveriam existir nessa altura, mas a certa altura nós sabemos que existem e hoje já temos observações que mostram que 800 milhões de anos após o Big Bang nós temos galáxias
com estrelas, e essas estrelas ainda não são as primeiras estrelas, já vemos como sendo estrelas evoluídas, estrelas já adultas, ok? Temos também galáxias, ou protogaláxias, são coisas que se estão a formar à volta de buracos negros gigantescos. Buracos negros com massas de 1.000 milhões de vezes a massa do Sol. Que existem já nesta época, portanto 800 milhões de anos após o Big Bang, e que estão a passar por uma fase ativa. Isto é, estão a engolir material e esse material está muito brilhante e por isso conseguimos ver. Ora, isto acontece 800 milhões de anos após o Big Bang. Hoje, o universo tem quase 14 mil milhões de anos. E, portanto, nós estamos a ver radiação que viajou durante mais de 13 mil milhões de anos para chegar até nós hoje. E hoje estamos a tentar juntar todas as peças do puzzle para tentar perceber o que é que estamos a observar. Esta primeira fase do universo é, de facto, uma fase crítica para compreendermos como é que estamos aqui. Estamos a falar de uma transição entre um universo que tem apenas gás, e gás muito simples, hidrogênio, hélio, para um universo que tem estrelas, que tem buracos negros que estão a juntar matéria, a atrair matéria, que estão a formar galáxias, e nós não sabemos quais foram os primeiros passos. Como é que estas primeiras estrelas se formaram? Como é que se formaram estes buracos negros que poderão ser sementes de galáxias? Portanto, a matéria vai se acumulando à volta deles e vai criando uma galáxia. Nós não sabemos como é que se dão estes primeiros passos. E com os novos telescópios e com os telescópios que estamos hoje a desenvolver, esta é uma das perguntas mais fundamentais que tentamos responder. Portanto, no meu caso em particular, nós estamos a tentar detectar esta queda de material para um buraco negro gigantesco a distâncias cada vez maiores. E temos já várias formas de o fazer. Estamos a usar, por exemplo, observações em radiofrequências muito sensíveis que estão a ser feitas agora, porque pensamos que nessas observações e nos milhões de detecções que elas nos revelam, algumas dessas detecções, a maior parte são galáxias que estão relativamente próximas ou relativamente distantes, mas algumas desses pontinhos que aparecem nas imagens poderão corresponder a buracos negros gigantescos nesta primeira fase do universo. E se os conseguirmos detectar, depois conseguimos estudar com maior detalhe, usando até outros telescópios, e perceber o que é que está a acontecer naquela fase do universo de onde essa radiação está a sair e que nós estamos a detectar neste momento. Okay? Portanto, estamos a tentar entrar na primeira fase de crescimento do universo, aquilo que eu chamo a primeira fase, onde estão a aparecer as primeiras estrelas ou as primeiras galáxias à volta destes buracos negros gigantescos, ou, de alguma forma, uma combinação das duas, não sabemos. Para fazer esse estudo nós temos a missão Athena, não é? Se não estou enganado. E temos também, por exemplo, um instrumento que é o MUNS, do Very Large Telescope, do VLT, no Chile. E a pergunta que eu quero fazer é, eu sei que usa este, portanto, que está no consórcio da missão Athena, portanto, na equipa de ciência, e também a mesma coisa em relação ao instrumento MUNS. Portanto, e o que é que esta missão e este instrumento em particular, o que é que nos vão trazer nos próximos anos, no sentido de, portanto, responder às questões que mencionou que estão em aberto, das primeiras galáxias? Então vou começar por aquele que está mais no futuro, que é o Athena. O Athena é um futuro telescópio de raio-x. Portanto, raio-x nós estamos habituados a associar a coisas muito energéticas, não é? E é, de facto, para observar coisas muito energéticas no universo. O objetivo, ou tem vários objetivos, mas um deles é precisamente detectar estes buracos negros gigantescos e a queda material para eles nesta primeira fase do universo. Podemos pensar, não, mas se os radiotelescópios já nos ajudam a identificá-los, porquê agora um telescópio de raio-x? É que eles vão ver coisas diferentes. Um radiotelescópio é muito sensível, ou é mais sensível, a uma queda de material para o buraco negro, uma queda lenta, ou mais lenta. Um telescópio de raio-x é muito mais sensível a uma queda violenta de material para um buraco negro. E nós não sabemos se nesta primeira fase do universo
se essa queda de material é muito violenta ou é menos violenta. Portanto, faz todo o sentido usar, por um lado, as radiofrequências, mas por outro, os raios-x. Por outro lado, se tivermos detecção nos raios-x, nós podemos também começar a detectar sinais específicos que aparecem na radiação X. Por exemplo, o ferro. Nós conhecemos o ferro, não é? Mas desde que exista ferro, nesta queda de material por um buraco negro, ele vai emitir um sinal particular que nós podemos analisar. Isso poder-nos dar, por exemplo, uma medida da massa do buraco negro. Ok? Portanto, isso precisamos mesmo da detecção desse sinal específico do ferro, do elemento ferro, que estará em queda para esse buraco negro. E, portanto, o telescópio de raio-x está planeado para ser lançado durante a década de 30, portanto, daqui a mais de 10 anos. Mas é, de facto, algo que estamos a pensar já neste momento e que estamos a desenvolver a partir deste momento. O instrumento MOONS, que vai ser instalado no Very Large Telescope, no Chile, já a partir do final deste ano, é uma aventura que começou em 2011. Estivemos envolvidos desde essa altura para construir um instrumento que respondia a uma necessidade que ainda hoje temos, que é a necessidade de observar em detalhe milhares e milhares de galáxias no céu para percebermos como é que elas evoluem. E o MOONS vai ser um instrumento que tem 1000 detectores, cada um deles pode ser associado a uma galáxia no céu. Portanto, numa determinada região do céu, podemos observar em simultâneo 1000 galáxias. E o objetivo é fazer um levantamento de 500 mil de galáxias para percebermos como é que elas estão a evoluir quando o universo tem o seu auge de atividade. Hoje o universo é um universo relativamente pacífico, mas há 6, 7 mil milhões de anos no passado, o universo era muito mais ativo do que aquilo que é hoje. Isto quer dizer o quê? Que as galáxias formam mais estrelas e que estas fases de atividade, onde há queda de material para um buraco negro central, são também muito mais violentas e muito mais frequentes. Portanto, o universo é muito mais ativo 7 mil milhões de anos no passado. E ainda não percebemos porquê. E, portanto, um dos objetivos do MOONS é estudar 500 mil de galáxias nessa fase para perceber o que se está a passar nessa fase de evolução do universo. Um dos aspectos que o MOONS vai também tentar é estudar em detalhe galáxias ainda mais distantes. Então, ele ligando-se novamente a esta procura das primeiras galáxias e dos primeiros buracos negros. E, portanto, com o MOONS, que vai estar num dos maiores telescópios a que hoje temos acesso, nós poderemos estudar em detalhe qualquer uma destas galáxias que consigamos, entretanto, identificar nestas primeiras idades do universo. E, para além da investigação, sei que também é professor na Faculdade de Ciências, aqui em Lisboa. Da sua experiência, qual é que é o papel de um professor na formação da próxima geração de astrónomos para ajudar a responder a estas grandes questões que estão ainda em aberto? É um papel fundamental. Portanto, obviamente, a minha própria experiência teria sido muito diferente se não tivesse encontrado alguns professores pelo caminho que me ajudaram a clarificar ideias e a apontar num caminho que eu pretendia. E eu vejo o meu papel também exatamente aí. Eu tenho a responsabilidade de informar os estudantes daquilo que eles podem fazer, de como podem fazer aquilo que querem. E alguns estudantes já vêm com ideias muito bem formadas sobre aquilo que querem estudar. Querem estudar planetas, ou querem estudar estrelas, ou querem estudar galáxias, ou universo, cosmologia. E faz parte, é minha responsabilidade, tentar esclarecer as suas dúvidas, e não só do ponto de vista da física, ou seja, o que é que podemos estudar, que parâmetros físicos podemos estudar, como é que isto nos ajuda a fazer uma imagem do universo e da sua evolução, mas também dos aspectos mais práticos. Como é que alguém que quer ser astrónomo, ou astrofísico, porque hoje os astrónomos são astrofísicos, não é? Como é que alguém que quer ser astrofísico pode sê-lo? O que é que tem que estudar? Como é que se faz uma carreira em astrofísica?
tira-se uma licenciatura e depois já está, o que é que se faz a seguir? Não é? E o caminho, obviamente, é complicado, porque para fazer investigação, não só na astrofísica, mas em outras áreas, temos que fazer uma licenciatura, depois encaminhamos um bocadinho mais e fazemos um mestrado, e depois fazemos um doutoramento. E hoje em dia, mesmo fazer um doutoramento capacita-nos para a investigação. Portanto, aquilo que se demonstra quando se faz um doutoramento é que se está apto a fazer a investigação com autonomia. Mas mesmo após o doutoramento, hoje em dia é assumido que a pessoa passa por experiências, por investigação, após o doutoramento, e, portanto, insere-se num mercado de trabalho, mas um mercado de trabalho que pode ser ainda bastante fluido. Ou seja, no meio académico é muito frequente alguém fazer um pós-doutoramento ou investigação há alguns anos num país A ou num país B, depois num país C, antes de finalmente estabilizar. Okay? Portanto, elucidar sobre estes detalhes da vida do investigador é muito importante para os estudantes de facto seguirem aquilo que querem e onde se sentem bem. E acho que isso é o mais fundamental para um estudante ter sucesso. E quem diz estudantes, diz também os jovens e as jovens que nos estão a ouvir neste momento. E para terminar, porque já estamos infelizmente a chegar ao final da nossa viagem, que conselhos é que tem para esses jovens e para essas jovens que querem seguir um caminho dentro da astronomia? Essencialmente se gostam da astronomia, saibam que existe um percurso. E existe um percurso aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Se não estiverem em Lisboa, existem essas vias, por exemplo, no Porto também, por exemplo, em Coimbra. Existe sempre uma necessidade para a astronomia, que é compreender muito bem matemática, compreender muito bem física. Às vezes isto até é complicado e não conhecemos assim tão bem ou não percebemos tão bem. Ok, há que aplicarmos, não é? Porque essas são ferramentas que depois vamos necessitar e temos que as dominar o melhor possível. Não quer dizer que tenhamos que dominá-las completamente, mas temos que as dominar o melhor possível. E depois é seguir o caminho que vos diz mais. Ao longo da minha experiência, eu acho que a conclusão que cheguei é que o mais importante é seguir aquilo que faz clique connosco, não é? Aquilo que nos atrai mais. E depois isso leva-nos a ultrapassar os obstáculos que encontrarmos pelo caminho. Se alguém tem muito interesse em finanças, em ganhar dinheiro, deve seguir essa via. Se alguém tem muito interesse na investigação e em particular na astrofísica, então deve seguir essa via. E há sempre um caminho, há sempre um percurso, e vocês rapidamente vão encontrar investigadores, vão encontrar professores que vos podem ajudar e que vos podem mostrar como é que esse caminho pode ser feito. E, portanto, neste momento, eu acho que, em particular em Portugal, nós estamos com um desenvolvimento muito grande em astrofísica. Estamos envolvidos em projetos que são dos mais revolucionários para a astrofísica, a nível internacional. E, portanto, temos todas as condições para qualquer aluno, em qualquer nível de ensino, hoje em dia, em Portugal, poder almejar por uma carreira em investigação em astrofísica. Temos todas as condições, temos as pessoas no país e temos as equipas onde eles poderão trabalhar hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e esperemos que para o futuro também. Obrigado, José, por esta viagem que fizeste connosco na nossa caravela cósmica. Em relação aos nossos ouvintes, já sabem que nos podem acompanhar na nossa página do Instagram, Caravela Cósmica, no YouTube e no Spotify, assim como no Apple Podcast. Muito obrigado, José, e obrigado. Até breve.